mudo, não é? Aqui tá bom? Queridos, queridas, Deus continue abençoando a todos vocês. Podeis tomar assento, irmãos amados? Podeis tomar assento. Muito objetivamente, eu quero, em 2 minutos, porque eu quero aproveitar todo o... Opa, você é o Tiago, você é um diácono abençoado. Olha o microfone, né? Muito objetivamente, só para poder contextualizar aqui com os irmãos, de quem vos fala, porque eu pouco vinha a São Paulo, né? Toda a minha vida e ministério está circunscrito mesmo à Bahia, onde é a minha formação ministerial, a Pernambuco, onde é a minha formação teológica, e ao Maranhão, onde é a minha residência, a minha formação, digamos assim, social, onde eu nasci numa cidade do interior do Maranhão, bem famosa, por uma fama não tão boa, mas vamos deixar de lado, que é Codó, Codó, Maranhão. E logo cedo fomos para São Luís, minha mãe, uma guerreira que passou para o Senhor quando nós estávamos em Portugal ainda, o Senhor a levou, mas a irmã Socorro foi uma guerreira do Senhor, servindo ao Senhor com alegria até o final, desde o dia que se converteu até o último dia da sua vida, adorando e servindo ao Senhor. Muito obrigado, meu querido. E aí eu me converti em 84, no dia 13 de junho de 84, no dia 17 de fevereiro de 86 eu estava descendo no terminal integrado de passageiros do Recife, fiquei ali como aluno interno, num seminário interdenominacional, lá num bairro chamado Encruzilhada. Sueli era a secretária do seminário, a gente tinha umas brigas feias por causa do telefone, porque aluno abusado queria usar no horário intervalo. Quem é mais velho aqui sabe que naquele tempo tinha aquele horário de meio-dia às 2 horas que era mais barato. E era o horário de almoço, e eu achava que tinha direito de pedir. E, enfim, era uma coisa muito confusa, e Deus sempre trabalha de maneira que a gente não entende, nem sempre não, né? Deus trabalha às vezes de maneira que a gente não entende, e no último ano, então, de abril de 91 ao dia 1º de dezembro, deu tudo certo. Namorou, noivou e casou, nesse período só. E aí ficamos no Recife, nós casamos no dia 31 de dezembro, dia 31 de novembro eu formei, era um sábado, dia 1º de dezembro nós casamos, era um domingo pela manhã, na capela do seminário. As flores da formatura serviu para ornamentar a capela onde nós casamos. Ficamos no Recife um período, em 97 nós fomos para a Bahia, no extremo sul, Lauro de Freitas. Aí depois viemos para a região metropolitana. De 2003 até 2011 ficamos em Lauro de Freitas. Eu fui vice-presidente do campo da nossa igreja ali, que é a Assembleia de Deus, vinculada à Convenção Baiana, a CEADEB, a qual ainda estou vinculado também. E aí no dia 7 de setembro de 2011, nós já havíamos nos desfeito de tudo mesmo, tudo que tínhamos construído. Não é hipérbole não, é literal, estou falando aqui, não é força de expressão não. Tudo que você imaginar. Coisas foram doadas, outras coisas vendidas, e aí viajamos com 4 malas só. Nós fomos para o Porto, dia 7 de setembro, era o feriado, e aí ficamos no Porto até abril de 2015, quando nós fomos para São Luís. Eu fiz meu mestrado na boa Universidade do Porto, mais precisamente na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação. Fiz o mestrado sobre família, na relação intergeracional, e fiquei 1 ano em São Luís fazendo um trabalho clínico, porque eu precisava fazer um levantamento clínico por conta de um projeto que eu estou envolvido na escuta e acolhimento psicoespiritual de ministros e famílias de forma geral. Por isso estamos em Gravatá. E aí eu atendi durante esse período pastores e esposas e outras pessoas, não pastores, famílias também. E aí em 2016 nós viemos para Gravatá, onde estamos organizando a nossa vida ali. E sempre assim, escondido, sem me apresentar,
mas eu sou muito ciente do que Deus tem nos colocado. Eu não sou pregador, eu sou professor, eu sou um cientista social, sou um pesquisador, mas, sobretudo, eu sou servo de Deus, porque quando eu vim para o seminário, estava esperando alguém para me dar uma carona para a rodoviária, não me lembro quem era o irmão, e na porta, minha mãe me chamou bem para a porta da rua, na porta da casa, esperando essa pessoa, e as mães sabem que existe uma coisa que elas fazem que muita gente não percebe. Elas gostam de fazer pequenos atos que são atos de marcação. Hoje o pessoal chama de gatilho mental, tá? Mas as mães já fazem isso, há 500 anos. E como foi que ela fez? Pegou minha mão e ficou dando um tapinha assim, e me disse a seguinte frase: bispo, meu filho, eu quero te pedir uma coisa em 3, né? Ela disse uma coisa: quero te pedir uma coisa, perca tudo, perca posição, perca fama, perca dinheiro, mas nunca saia do centro da vontade de Deus. E isso tem norteado a nossa vida. Fomos para Portugal sem nenhum apoio, foi por conta própria mesmo, era um projeto pessoal, sabia que Deus tinha falado comigo, eu estava convicto do que eu estava fazendo. Sueli assinou e nós fomos. Nos desfizemos de um apartamento lá no Recife, porque chegamos na crise de 2012, a gente trocava €1 por R$7, imaginem vocês, para sustentar, então não foi brincadeira. Mas nós não estamos tristes, porque um dos titames da minha vida é e sempre será: eu não politizo e nem negocio o meu ministério. É inegociável, inegociável, seja com quem for e o que for. Então nós estamos vivendo assim. E eu sei do potencial que eu tenho, e eu falo isso com todo o temor e tremor do Senhor. Eu sou totalmente, radicalmente contra a falsa humildade. A falsa humildade é uma armadilha diabólica, sabe? É horrível. Sabe como é que ela funciona? Às vezes Deus usa o camarada, abençoa, traz uma palavra poderosa, sacode com a igreja, fala com a igreja, toca no coração do crente. Aí ele desce e tal, o irmão chega e diz: ô irmão João, que palavra maravilhosa, Deus falou comigo. Aí ele bate: não, irmão, não sou nada não, eu sou cocô de galinha, não sei o que e tal. Tem alguma coisa errada com esse sujeito, irmãos, tem alguma coisa errada. Porque, bispo, se eu estou na paz, se eu estou consagrando, se eu estou em comunhão com Deus, se eu oro, se eu leio a palavra, medito, jejum, e quero que o povo receba essa palavra, e eu não desejar que a pessoa receba e me dê um feedback, tem alguma coisa errada aqui nesse sujeito, bem aqui, o entendimento dele, não tem nada a ver com soberba, não tem nada a ver com levar a glória de Deus. Meu Deus do céu, Deus está acima de tudo. É entender que precisa reconhecer a alma que o trabalho foi bem feito. O cântico do servo sofredor diz: e ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Então, assim, eu abomino a falsa humildade. Então, assim, irmão vem, diz: pastor, olha, essa palavra foi do céu, falou comigo. Eu disse: graças a Deus, Senhor. Ufa! Ouve, graças a Deus, Pai, Tu és fiel. Não sou nada, mas Tu és grande. A palavra não é minha, a palavra é Tua. Ela produziu o efeito para o qual eu busquei, para o qual se busca. Então, enfim, estou ciente disso. Enéas me convenceu a colocar isso na mão das pessoas, no coração das pessoas. Então eu venho produzindo e escrevendo já há alguns anos. Na verdade, desde que eu fui para o seminário, a minha primeira produção foi o TCC, que eu falei sobre disciplina na igreja. E um trabalho muito bom. E eu tenho uma série de livros já prontos, produzidos. Eu vou mostrar só a capa do Amar é Comportamento. Nós vamos falar na palestra aqui, sábado que vem, Sábado que vem. Convido casais descrentes, noivos, namorados, casais descrentes, os casais da igreja venham, porque vocês precisam ouvir um ensino de um lugar não comum. Não chamem seminário de casais, não. Irmãos, eu sei que vocês vão entender o que eu vou falar. Eu tenho certeza que vocês vão entender o que eu vou falar diante do que eu já falei aqui. Eu não sou mais um dessa turma que dá palestra para casais. Eu não falo desse lugar. Eu falo de um outro lugar. Eu tenho uma outra proposta, eu tenho uma outra perspectiva que pode mudar
o seu casamento definitivamente, se você quiser. Você seguiu o tutorial, você seguiu o passo a passo, porque a crise está terrível. O camarada casa ontem, uma semana depois ele chega dizendo que não dá mais. Não dá mais, não dá mais. Porque não... Sempre, Bispo Ivo, que alguém chega para mim dizendo assim, pastor, eu não sinto mais nada pelo meu esposo, pela minha esposa. Eu nunca pergunto para ele o que aconteceu. Aprenda já essa, é só uma beiradinha para você vir sábado. Eu nunca pergunto para ele o que aconteceu. Eu sempre pergunto o que você deixou de fazer. Porque amar é comportamento. Na hora que você pergunta o que foi que aconteceu, você dá carta branca para ele direcionar para o outro a culpabilidade. Ele fica um pouco fora e diz, porque ele, ou porque ela, porque ele, ou porque ela. E o camarada fica fora do discurso. Venha sábado, enfim. Tem o Sublimidade. Olha, eu falo dos livros ali do lado. E Marta e Maria. Acho que só 20 exemplares. Esses outros não tem. Marta e Maria tem uns 15 exemplares. Eu cansei de ouvir a exclamação, Marta, Marta. Marta, Marta. Claro que eu sei que tem algum sentido, mas o título do livro é Marta e Maria, um referencial de serviço e adoração. Marta, a mulher dos cuidados de Jesus, e Maria, a mulher dos pés de Jesus. Não há nenhuma diferença entre o serviço de Marta em relação à adoração de Maria, e nenhuma diferença entre a adoração de Maria e o serviço de Marta. Elas se completam concomitantemente na mesma proporção. Essa coisa de sublimar o coração de Maria e minimizar o serviço de Marta é um olhar equivocado sobre o ensino bíblico que falam dessas três mulheres. Vamos conversar um pouco sobre essa proposta, servos e serviço, homens e compromisso. Eu quero pedir, eu vou passar as transparências e os irmãos estejam com a Bíblia aberta ou ligada agora, né? A gente nem pode mais dizer, não tem jeito. É um mundo sem volta, né? Não tem mais jeito, né? Mas eu ainda gosto de abrir do que ligar, confesso para vocês, porque a Bíblia ligada distrai. Aí aparece uma mensaginha ali, aparece uma coisa ali, então, ligado. Então, sempre que eu pôr a transparência, já vai estar lá aparecendo. Nós vamos ficar basicamente 1 e 2 Timóteo, tem outros textos que vão nos auxiliar, mas basicamente em 1 e 2 Timóteo, e nós vamos conversar aqui. Então, na hora que aparecer o versículo, ali o texto indicativo, você abre bem alto mesmo para o som captar aqui os irmãos que estão filmando, para a gente ter uma participação bem efetiva aí, nesses 30 minutos aí, a gente poder passar essa aula aqui com os irmãos. Amém? Tranquilo? Vamos conversar? Vamos trabalhar juntos? Então vamos lá. Qual é o nosso texto básico? É esse texto de 2 Timóteo 3,16 e 17, que todos nós conhecemos. Não é? Um texto bem conhecido. Vamos ler juntos? Dá para ver daí? Acho que dá. Para a gente pegar a mesma escrita, porque tem umas variações textuais, aí pode dar aquela dissonância entre todos nós. Vamos lá. Bem alto, bem bonito. 1, 2, 3. Sem comentários. Mais na frente, vamos lá. Questão proposta. Qual é a questão que eu estou propondo? Uma coisa que me deixou extremamente feliz, bispo. Quando eu cheguei, eu vi um porção de irmãos com um caderninho na mão. Isso é a coisa que mais me alegra. Tem pregador e tal. Quando eu vejo o crente com caderno na mão, ele já fica desestruturado. Porque ele gosta mesmo só de fazer barulho. Então, se tem povo com caneta e caderno na mão, ele já fica assim, e agora, se eu falar, eu estou inseguro. Enfim, eu amei os irmãos assim. Qual é a questão proposta? É a relação conceitual entre servos e serviço, com homens e compromisso, que nos direcionará para essa questão determinante na nossa vida espiritual, familiar e na nossa vida de saúde também, saúde mental, que é obreiro saudável, igreja saudável. Isso é fato. Não é uma igreja que fará o obreiro saudável. É o obreiro saudável que fará a igreja saudável.
Então, isto é fato. Porque existe um fenômeno social interessante, que é o chamado perfil psicológico das instituições. Toda instituição tem um perfil psicológico. Isso se pesquisa muito em psicologia organizacional. Então, toda igreja, ela tem um perfil psicológico. E o perfil psicológico é a soma de todos os membros e congregados juntos. Agora, imaginem vocês somando o perfil de todo mundo, colocando no liquidificador e fazendo um caldo. Aí vai depender. Pode dar uma boa, um bom caldo saudável, ou pode dar veneno. Que vai depender da saúde de todo mundo. Então, obreiro saudável. Obreiro saudável. Vamos avançar. Por quê? Estava ali a interrogação. Que é a questão da reflexão para a questão proposta. Ficou clara a questão proposta para a gente conversar nesses minutos? É a relação conceitual entre servos e serviço com homens e compromisso. Por quê? Só para clarear melhor. Eu sempre fui vice-presidente e tal, mas o pastor com quem eu trabalhei tinha uma extrema confiança. Os cultos de segunda-feira, comumente eu estava ministrando. Como era o culto de geral, de vez em quando vinham muitas pessoas para passar a semana inteira lá, tanto no extremo sul, em Teixeira de Freitas, como em Lauro de Freitas. E às vezes eu ouvi muito, e eu acho que alguns irmãos já ouviram aqui, pregador mesmo, nada contra o pregador pentecostal, o pregador inflamado, tudo. Beleza, se ele for bíblico, para mim, a performance dele não me interessa muito. Mas se ele não for bíblico, a performance dele para mim é só, não faz sentido. Ele tem que ser um biblicista por excelência. E aí o camarada chegar, fazer aquela saudaçãozona característica, bonita e tal, e aí soltava a pérola. Hoje eu tenho uma palavra de Deus para esta igreja, porque o meu compromisso não é com o homem, é com Deus. Não me aguento não. Eu pulava logo e soprava no ouvido dele. Eu digo, amigo, seu compromisso primeiro aqui, hoje, nessa igreja comigo. Depois com Deus. Faz sentido para vocês ou não faz? Ok? Vocês entenderam? Eu vou deixar a igreja que eu estou, Bispo Ivo, construindo aqui com anos e anos, processo doutrinário, ensino da palavra. Aí o camarada disse, não tenho compromisso com o que o senhor pensa, não tenho compromisso com o que o senhor ensina, eu tenho compromisso com Deus. E eu sei lá qual é o compromisso que esse sujeito tem com Deus, qual é a dimensão desse compromisso, qual é o grau desse compromisso, qual é o envolvimento com Deus. Eu não conheço ele não sei de onde ele está vindo, foi um convidado, o pastor lá referenciou a vinda dele, mas eu não sei se ele está bem com a esposa dele, eu não sei se ele está bem com os filhos dele, eu não sei onde ele está dormindo. Tem camarada que faz espetáculo desse, quando ele sai da igreja tem um táxi com a garota de programa esperando ele lá fora da igreja. Aí o sujeito vem dizer uma coisa dessa, então a proposta é essa, ou seja, não existe servos e serviços, se por trás dos servos e serviços não existir homens de compromisso, mulheres de compromisso. Vamos avançar agora. Então por quê? Os animais não humanos, eles agem só por estímulo e comandos. Somente nós, os animais humanos, que ainda que tenhamos instintos, nós agimos por assumir compromissos. A nossa profissão de fé, por exemplo, é um compromisso humano. Ninguém faz profissão de fé pela própria fé. Ela cairá no vazio. O compromisso, a profissão de fé, da nossa fé, é um compromisso que nós fazemos pela comunidade de pertença. Por isso que é chamado de profissão de fé. A fé está resguardada, mas a profissão é você assumir o compromisso com o espaço comunitário do qual você vai fazer parte. Dizer que ninguém tem nada a ver com a sua vida, você precisa conversar com alguém para lhe ensinar de novo. Todos nós temos a ver uns com os outros. Eu não estou falando aqui do ponto da invasão, de privacidade. Não, eu estou falando aqui do aspecto conceitual de conceito de servo e de serviço, para podermos assumir o compromisso. Irmãos, animais não humanos não podem assumir compromisso.
Se você disser que o seu cachorro tem um compromisso com você, você está doido. Desculpe a expressão. Seu cachorro não tem nenhum compromisso com você. Toda reação comportamental do seu cachorro é instintiva. Seu cachorro não reage porque é você, ele reage porque você dá comandos. Você coloca um comando, uma ação sobre ele que qualquer outra pessoa poderá colocar. O cachorro reage a um comando afetivo, você pode ser doutor ou um mendigo dormindo debaixo de um viaduto, que o cachorro vai reagir afetivamente do mesmo jeito, porque ele age pelo instinto. Entenderam? Tranquilo. Então, animais não humanos não assumem compromisso. Só humanos assumem compromisso. Se você perdeu o compromisso com a sua igreja, com o seu bispo, com o seu líder, com o seu pastor, com o seu esposo, com a sua esposa, você está pior do que um cachorro. Está pior do que um cachorro. Porque o cachorro, pelo menos, tem um instinto. Você perdeu o compromisso humano e perdeu até o instinto. Porque nós mantemos o instinto que é regado pelo bom senso. Questão do bom senso. Olhe para você em todos os sentidos. Respire fundo e diz, isso está bem. Eu estou bem. Eu estou fazendo bom, estou fazendo bem. Se você perder isso, se nós perdermos isso, irmão, o que vai restar? Pense bem, o que restará? O que diz o Salmo? Vamos ler todos nós juntos, bem bonito. 1, 2, 3. Você não é mula nem cavalo, irmão. Vire isso, diga para o seu irmão que está ao seu lado. Você não é jumento nem jumenta, irmã. Diz assim, você não é jumenta não, irmã. Você não é jumento não, irmão. Você não é cavalo não, pastor. Você é servo. Servo e serva. Você tem entendimento. Amém? Vamos avançar. Porque eu vou passar mesmo mais transparência. Eu gosto muito de definição. Eu gosto de consultar dicionário. Eu não sei quem foi o idiota que disse que dicionário é pai dos burros. Dicionário é amigo dos inteligentes. Ok? Não sei de onde vêm essas coisas. Por quê? A gente não tem o hábito de consultar dicionário. Só para vocês terem uma ideia. Às vezes tornou-se, porque é uma questão cultural. Pródigo. O que significa pródigo? Eu sempre pergunto isso. A maioria das pessoas não sabe o que significa pródigo. Entre nós, por convenção, por prática indiscriminada e sem buscar o conceito, sempre que se fala em pródigo, nós pensamos é igual a desviado. Só que esse não é o sentido etimológico de pródigo. Pródigo significado sinônimo de pródigo é esbanjador. E não desviado. Eu gosto muito de dicionário. Então, o que eu quero, só para a gente pensar, é a questão do compromisso. Então, compromisso, como se sabe, é um substantivo masculino, e aí que tem várias definições, né? Obrigação ou promessa e tal, e aí tem elas. E eu fiz uma escolha só por 3, que vai nortear as próximas transparências. São 9 definições. Se depois vocês quiserem, eu posso passar para Enéas esse PowerPoint, e Enéas posso circular entre os irmãos, ok? Ok? Tranquilo. Então, lá atrás, no dicionário, tem 9 definições para compromisso. Aí, o que eu fiz? Compactei, escolhi aquelas, foi arbitrariamente, ok? Eu escolhi aquelas que tinham mais a ver conosco, escolhi pacto, compromisso é um pacto, ok? Então, compromisso é uma promessa de trato a ser cumprido e é uma escritura vincular. É um estatuto. Quando você assume compromisso, é um estatuto que lhe vincula ao que você se comprometeu. Então, vamos pensar essas 3, mas não dá para pensar todas. É um livro, é o título de um livro de uma série chamada Estudos Bíblicos, que eu estou compactando e colocando em formato de livros, ok? Mas o PowerPoint eu posso passar. Depois, os irmãos podem conversar com Enéas sobre o livro. Então, vamos pensar só o pacto. E este pacto está no âmbito da teologia prática. Então, o que eu quero dizer aqui, a partir desse texto aqui? As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parecem obscuras e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Contudo,
aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido, porquanto, 2 pontos. Quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Fiz esse destaque aqui, nós vamos ver já na frente, porque todavia, entretanto, outro sim, mas, isto aqui é o que, gramaticalmente falando. Por isso que a gente tem que, não pode, é ótimo, a gente tem que ler, irmãos. Leiam, por favor. Mas leiam e consulte um dicionário de quando em vez, a gramática, porque a falta do mínimo conhecimento de algumas regras da nossa gramática da língua portuguesa, a gente perde a revelação do texto. Então, todavia, nós temos a mente de Cristo. Vamos avançar. Todavia, nós temos a mente de Cristo. Não estou pegando a questão da vinculação. Servos e serviço, homens e compromisso. Mente de Cristo. Por quê? Porque nós não vivemos só por instinto. Nós somos seres que pensam. Mas temos uma dimensão de expressão de espiritualidade que está em nós. Como nós vamos conjugar, então, este homem racional com essa dimensão de expressão de espiritualidade? Todavia, nós temos a mente de Cristo. Que são essas conjunções aqui. É uma conjunção adversativa. Então, mas, todavia, entretanto, no entanto, se não obstante, contudo, que é uma conjunção adversativa. E o que essa conjunção significa? Só para a gente se situar e tá. Ela comunica uma ideia de oposição, de contraste ou de compensação entre 2 termos, podendo gerar também um sentido de consequência de algo que foi dito anteriormente. Então, quando Paulo diz, todavia, no entanto, mas, porém, nós temos a mente de Cristo, ele não está falando no vazio. Ele está falando em relação a alguma coisa, ou de contraste, ou de oposição, ou de compensação. É preciso entender isso para entender o que é a mente de Cristo. Senão fica falando, nós temos a mente de Cristo sem saber em relação a quê. Se alguém lhe perguntar, você tem a mente de Cristo em relação a quê? Em oposição a quê? Em contraste a quê? Em compensação a quê? Percebe? Ok? Então, algo foi dito anteriormente. O que foi dito anteriormente? É a pergunta que nós temos que fazer. Quem jamais conheceu a mente do Senhor para quem possa instruí-lo? Foi o que Paulo disse anteriormente, lá no texto. A pergunta que se deve fazer, considerando a conjunção, é: a conjunção está posta em relação à pergunta ou a uma possível resposta oculta? Lá no versículo. Vamos ver? Ou seja, essa conjunção que Paulo coloca, todavia temos a mente de Cristo, ela responde a uma anterioridade, que é: quem jamais conheceu a mente do Senhor para quem possa instruí-la? Ou seja, houve uma pergunta, quem jamais conheceu a mente para quem possa instruí-la? Não foi logo respondido. Mas, ele entrou logo com mas nós temos a mente de Cristo. Mas, todavia, temos a conjunção, e nós precisamos entender ela para responder essa questão. Aí, a pergunta que eu faço é: esta conjunção está posta em relação à pergunta em si, ou uma possível resposta oculta que foi lá dada logo para a pergunta que ele está colocando? Quem jamais conheceu a mente do Senhor? Vamos ver. Bom, aí vem o verbo querer na primeira pessoa. Eu acredito que esta conjunção está posta em relação a uma resposta oculta. Vamos fazer a pergunta de novo? Quem jamais conheceu a mente do Senhor para quem possa instruí-lo? Quem? Qual é a resposta a essa pergunta? Pense rapidinho. 30 segundos. Quem jamais, você lendo e dialogando com Paulo, aí ele está lhe perguntando: ô irmão João, quem jamais conheceu a mente do Senhor para quem possa instruí-lo? Quem? Quem? Ninguém. Aí ele justifica, aí ele faz uma justificação dizendo: mas, todavia, nós temos a mente de Cristo. Então, a mente de Cristo é posta para nós no sentido de dizer que a revelação de Deus veio para nós por sua livre e iniciativa vontade por meio da graça.
Então, a mente de Cristo é a nossa... Estarmos subjugados à soberania de Deus. Não é fazer, eu sou livre e faço o que quero porque eu tenho a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo, mas está submisso à vontade de Deus? Eu estava falando com o Bispo Ivo e tenho dito para todo mundo isso. Se alguém chegasse para mim e dissesse, Frank, a Bíblia vai sumir da terra. E as pessoas só têm uma opção, ou um versículo ou uma frase. Você tem que escolher um versículo ou uma frase. Eu escolhi a minha. Seja feita a tua vontade. Só essa. Então, ninguém. Vamos avançar. Ora, só a resposta ninguém pode justificar a sentença temos a mente de Cristo. Por quê? Aí eu repito ela aqui, porque Paulo coloca, ninguém, todavia, nós, porém, entretanto, não obstante, temos a mente de Cristo. Ninguém pode ser conselheiro de Deus, mas com a mente de Cristo, por meio da graça, nós acessamos os oráculos de Deus. Agora, para isso, tem dois grandes fundamentos da vida cristã: leitura da palavra e oração. Leitura da palavra e oração. Pergunto-te, comparando o tempo de WhatsApp que você gasta com o tempo de leitura e oração da palavra, é possível você afirmar que tem a mente de Cristo? Ok? Calcule. Cara, eu passo tanto, mexo no WhatsApp, faço isso. Só 98% do que circula em redes sociais é futilidade. Futilidade, piada. Rapaz, tem um humorista aí chamado não sei o que, Genésio, parece, irmão Genésio, alguma coisa. O cara faz piada com o Espírito Santo, piada com a igreja, e eu fico me perguntando como é que um crente, um pastor, um irmão, um servo de Deus para ouvir uma piada de 5, 8 minutos, porque é isso que eles querem, porque isso monetiza, e dá tempo para essas pessoas. Calcule, a partir de hoje, veja o tempo que você perde comparado ao tempo que você utiliza para o reino de Deus. Vamos avançar? Bom, aqui ficou miudinho, né? Aí só foi uma repetição. Ou seja, a questão do compromisso com todos os sinônimos do que significa compromisso, as 9 definições, das 9 definições, quero destacar as 3, pacto, promessa de trato a ser cumprido, escritura vincular, mas eu vou falar apenas do pacto, por conta do tempo, e aí eu vou criar aqui um mapa mental nessas 2 cartas, e aí eu deixo com vocês. Então vamos avançar. Então, para nos mantermos dentro do tema, eu quero pensar em 3 níveis. Quais são? Estes 3 níveis, na ordem da prioridade prática, conforme 1 João 4,20. Não vou ler, vou só deixar aí para vocês. Primeiro, compromisso consigo mesmo. Segundo, compromisso com o outro. E terceiro, compromisso com Deus. Meu entendimento, compromisso com Deus é consequência, não é ação primária. Ninguém pode ter compromisso com Deus se primeiro não tiver compromisso consigo mesmo, amará o teu próximo como a ti mesmo, e segundo, se não tiver compromisso com o outro. Como podes dizer que ama a Deus e odeia que não ver, e ama o teu irmão que está vendo todo dia? Então, compromisso com Deus é consequência do compromisso consigo mesmo e do compromisso com o outro. Assumir um lugar de que primeiro você tem compromisso com Deus, para depois ter compromisso consigo mesmo, compromisso com o outro, é inverter a ordem dos fatores. Por quê? Porque nós, por nós mesmos, não temos acesso a Deus. A nossa condição de pecadores, a nossa pecabilidade, não oferece a nós nenhum meio, nenhuma possibilidade desta ação direta. Primeiro, esta ação ela é intermediada pelo sacrifício de Jesus, por esta razão é que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, nesta dimensão do consigo mesmo e do com o outro. Por isso é que os anjos não podem pregar o evangelho, porque anjo não tem sentimento humano, anjo não tem característica humana, anjo não chora.
E para que Deus pudesse traduzir o plano da salvação em caracteres humanos, é que o Verbo se fez carne. Ora, se o Verbo se faz carne, a dimensão de acesso a Deus, ela passa pela via humana. Então, primeiro, eu estou bem comigo mesmo. Como é que você está? Ou você anda murmurando até do vento? Se faz sol, murmura. Se chove, murmura. Se faz frio, murmura. Se faz calor, murmura. Você está chato, cara. Irmã, você está muito chata com a vida, contigo mesmo. Está chata com tudo. Refaça isso em nome de Jesus. E primeiro cura. Cuida de ti mesmo e depois da doutrina. É o que vamos ver aqui. E aí o compromisso com o outro. O estudo sobre a parábola do samaritano é fenomenal. É um estudo espetacular que a gente precisa voltar lá à parábola do samaritano para pensarmos o conceito de alteridade. Escrevam aí, depois pesquise no dicionário. Alteridade. Ok? Enfim, vamos avançar. Então, pensando que existe dois tipos, eu penso que existe dois tipos de ordem. Irmão, vou ter que correr por causa da hora, povo de Deus. Eu estou aqui me policiando. Já são 12 horas. Pastor, eu posso ir até que horas? 12h15? Ok? Mas eu não vou passar de 12h30 não, tá bom? Deixa, porque eu fico empolgado, eu gosto disso, sabe? Eu gosto de estar assim com os irmãos, com vocês, com o povo. Não gosto de muito movimento, de culto cheio, aquela coisa assim. Eu gosto deste momento. Mas eu vou passar transparência por transparência sem tentar comentar muito. Então vamos lá. Eu penso que existem dois tipos de ordem de prioridade. Uma da prática e outra relacional. Eu vou focar a da prática. Considero que esta ordem de prioridade, então, da prática. Compromisso consigo mesmo, compromisso com o outro e compromisso com Deus. Na prioridade relacional, o estabelecimento é sempre de ordem pessoal. Ok? Sempre de ordem. Você pode dizer, eu tenho um compromisso primeiro com Deus. Do ponto de vista pessoal. Mas isso te torna funcional? Você diz, eu tenho um compromisso primeiro com Deus. Você é um bom pai? Estão ligados? O meu compromisso primeiro é com Deus. Você é um bom filho? É uma boa esposa? Ou seja, a prioridade da ordem pessoal, eu não entro da ordem relacional, eu não entro no mérito da questão, mas eu sou obrigado a fazer essa pergunta. Sempre. Então, do campo da prática, para mim é esta. Porque o campo da prática é o visível. É o do dia a dia, é o do que nós estamos vivendo. Então, eu estou péssimo, a minha saúde espiritual, a minha saúde mental, a minha saúde social, a minha saúde financeira está péssima. Estou todo quebrado, todo preto, e continuo dizendo que tenho um compromisso com Deus. Para aí, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, meu compromisso com Deus, e é bruto em casa. Tenho um compromisso com Deus e não quer dar satisfação a ninguém. Lê e interpreta a Bíblia errada e continua dizendo que tem um compromisso com Deus. Não, compromisso com Deus, eu vou para o monte, eu vou para a vigília, eu vou orar, vou isso e vou aquilo. E continua fracassando o tempo todo. Tem alguma coisa fora de lugar. Então, a ordem prática, eu considero compromisso consigo mesmo, compromisso com o outro, compromisso com Deus. Em que compromisso com Deus é consequência dessas duas. Ok? Então, aqui eu tenho uma definição de cristianismo. É a prática como expressão de espiritualidade. Compromisso comigo mesmo, compromisso com o outro, compromisso com Deus é que vai reverberar o sentido de comunitário. De onde vem comunhão, de onde vem comum. Se eu não consigo alinhar esses dois, que me aponta para este aqui, tem alguma coisa fora de lugar. Ok? Vamos avançar. Então, os 3 níveis. Compromisso consigo mesmo. 1 Timóteo 1, 3 e 13. Vamos, muito rapidamente, se possível, a gente lê alguns versículos. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 13 e 14. Eu vou ler aqui. Ainda, é primeira? É segunda, gente, perdão. Quando eu botei os olhos aqui. 2 Timóteo 1, 13 e 14 diz:
Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito com auxílio do Espírito Santo que habita em nós. Então, a primeira dimensão do compromisso consigo mesmo é guardar a palavra. Guarda a palavra. Agora, só guarda quem? Só guarda quem? Tem. Só guarda quem tem. Você não pode guardar o que não tem. E para ter a palavra, não basta carregar o livro impresso. A palavra está além do livro impresso. Quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Guardar a palavra é ler a palavra e pôr a palavra em prática. Diariamente. Então, primeira dimensão do compromisso consigo mesmo é guarda a palavra. Não vamos esquecer isso, não? Não, guarda a palavra. Conserva o modelo das sãs palavras. Sempre. Vamos lá. Então, sob qual fundamento guardar a palavra se estrutura em nossa vida? No contexto geral da carta de Paulo a Timóteo, o fundamento do guardar a palavra é a consciência do chamado, o dom. O que temos aqui no verso 6 de 2 Timóteo, é esta recomendação do apóstolo Paulo para o seu discípulo, que ele lembre permanentemente o dom de Deus que há nele, que foi imposto pela imposição de mão. Então, o guardar a palavra, como ele se estrutura em nossa vida? A consciência do chamado, este dom de Deus. Então, por esta razão, qual razão Paulo está perguntando? A razão da atividade do exemplo, que tem na vida de Paulo, na avó e na mãe de Timóteo. Então, guarda, porque há uma transmissão geracional em ti, abençoadora. Então, guarda a palavra na consciência do chamado. Todo crente tem um chamado universal de Deus na sua vida. Todo crente. Não perca em nome de Jesus. Então, esta consciência da vocação nos leva a entender alguns princípios bíblicos. Eu não vou ler, porque eu vou passar esse PowerPoint para vocês, e aí vocês vão ler os versículo por versículo. Estou em 2 Timóteo, capítulo 1. Aqui se refere a 2 Timóteo. 1, 3 e 4, 1, 5, 1, 7, 1, 8 e 1, 9. Quais são esses princípios? Uma vivência ministerial sensível à mentoria. Gravaram? Uma vivência ministerial sensível à mentoria. Não saia por aí achando que você é dono, você é o rei, achando que é a última bolacha do pacote, o rei da cocada, sei lá o quê. Procure alguém mais experiente para conversar. Aprenda a conviver com os mais velhos. Faça como Paulo, aprenda aos pés de Gamaliel. A gente está no Brasil cheio de igreja. Como é que eu posso entender uma igreja multimídia de um menino que tem 24 anos? Ele pode ter até entendimento, conhecimento, porque o salmista diz: olha, eu sou mais sábio do que os meus mestres, porque eu medito na tua palavra, Senhor. Tudo bem, existe esta dimensão, mas nada no mundo pode substituir uma vivência intergeracional. Os jovens de hoje não querem conviver com os mais velhos. Até a propaganda de televisão está induzindo a isto. Existia uma propaganda do Banco do Brasil que uma mãe ia deixar uma criança que não tinha mais do que 4 anos, e quando ela fazia o movimento de querer beijar o filho, ele refugava, não aceitava. E aí a câmera pega as outras crianças na calçada. Qual era a mensagem? Se você, criança de 4 anos, deixar sua mãe beijar, é que você é um bobão. Pense vocês. Um adolescente hoje de 15 anos aceita afagos públicos, até mesmo na igreja, em qualquer lugar da mãe, aceita? A mãe beijar, dar um abraço, ficar fazendo carinho. Ele vai aceitar. Está tudo fora de lugar, igreja. E aí no mundo religioso, vamos falar.
O camarada se converteu, aí tem a doutrina da igreja, o ensinamento e tal, ele está com 2 anos de convertido, sai, se autoproclama pastor e abre uma igreja. Tem que viver a palavra. Às vezes nem leu a Bíblia toda ainda e já quer ser líder. Uma vivência ministerial sensível à mentoria. Busque sempre ajuda em nome de Jesus. 2, ter uma história de exemplo familiar. Irmãos, isso aqui, Paulo era radical. Possivelmente Paulo não seria pastor em muitas igrejas hoje em dia. Paulo só considerava viúva, de verdade, aquelas mulheres que não tinham mais, ficava de casa em casa, que não ficava muito tempo no WhatsApp, que não ficava fazendo fotografia, colocando filtro do Instagram e fazendo biquinho. Para eles, essas aí nunca eram viúvas. Eu só estou contextualizando, tá? Só estou contextualizando. Ele diz, tem que ser vida castra, modesta, e que tenham criado todos os seus filhos no temor do Senhor. Aí ele diz, a essas você assiste na assistência social. Aquelas viuvinhas que andam de saia curta, apertadinha, toda, sabe, querendo viver uma vida de 15 anos de idade, deixa ela tocar a vida dela para lá, mas não inclui na assistência não. Paulo ia ser pastor de alguma igreja hoje em dia, gente? ia ser difícil, né? Então, uma vida exemplar. Oi, pastor. Nem na China, não ia ter o Facebook, as métricas do Facebook, Instagram, YouTube, tudo derrubava ele. Não deixava, tudo derrubava, porque dizia que ele era totalmente fora de padrão. Ter o bom senso de nossas ações. Não nos envergonharmos, nem envergonhar na causa do Evangelho, ainda que vivamos o desafio do sofrimento. Tem gente que não tem mais limiar de suportabilidade ao sofrimento. De tanto ouvir teologia da prosperidade, ele não consegue mais entender que a caminhada cristã também é ornamentada pelo sofrimento. Ok? Então, vive a palavra. E 5º princípio, entender que o sofrimento não pode destruir a convicção da nossa chamada. Você pode até sofrer, mas a sua chamada é no Senhor e não é no homem, não é nas coisas, não é na instituição. Vamos avançar? Ainda, no guardar a palavra, o que nós podemos fazer como afirmações? Primeiro, a nossa chamada deve ser um lugar muito especial. Qual é o lugar? O lugar do desejo. Desejo não é querer. Deixa eu explicar isso pela via da maternidade. Quando uma mulher quer apenas ter um filho, ela quer ter um objeto. Quando ela deseja ter um filho, ela quer compartilhar a transmissão geracional. Tem gente que quer ser pastor, por algum motivo, ele não deu certo na vida profissional, em canto nenhum, e acha que o ambiente religioso é fértil, e aí ele aprende os macetes da vida religiosa. Ele só aprende os macetes, ele quer, mas o desejo, ele vem de Deus. E desejo não é dado de qualquer maneira. Desejo é algo que surge de um processo relacional com Deus. Então, entenda isso. Vem de um lugar muito especial. Um desejo que se submete à escolha do Senhor no sentido de que a pessoa chamada, ela é dada à igreja, e não a igreja que é dada a ela. Conforme Efésios 4, 11 e 12. Nós somos doados para servir a igreja, e não a igreja para nos servir ao nosso bel prazer. É óbvio que a igreja tem que cuidar do seu líder, é óbvio que a igreja tem que bem vestir, bem alimentar e bem mobilizar o servo do Senhor que está à frente do trabalho em qualquer lugar neste mundo afora. Mas nós temos que ter a absoluta consciência de que eu não sou o dono da igreja, de que eu sou servo dos servos, e que estou na posição de servir ao Senhor da glória. Eu amei esse sim, senhor. Eu amei. Daqui para frente eu vou falar muito sim, senhor e sim, senhora. Viu?
Lá em casa. Eu já falo sim, senhora, né? Mas aqui eu estou brincando. Sim, senhor, no Senhor. Então, enfim, no Senhor. Então, pense nisto. Assuma este compromisso, ok? Paulo mostra que a nossa chamada deve ser um testemunho externo, especialmente do familiar. Quando eu estava mais ativo na função, nas ações institucionais na convenção, eu era presidente do Conselho de Educação e Cultura da convenção, que era o conselho responsável por formar, preparar os obreiros para o acesso ao ministério e preparar todo o processo de entrevista ao ministério. E aí eu disse, conversando com o presidente da convenção, eu disse, pastor, eu não vejo nenhum fundamento a gente consagrar um sujeito e não conversar com a mulher dele. Você percebe? Não vejo nenhum fundamento, não conversar com a mulher dele, não conversar com os filhos dele. Porque essa galera, como diz os mais jovens, a mulher e os filhos vão para a igreja também. Eles estarão lá, farão parte do ministério. Compõem o ministério deste homem que vai ser separado ao santo ministério, como a gente gosta de dizer. Mas tudo bem, faz aí eu fiz. Fazia umas entrevistas individualizadas e entrevista com o casal. Aí uma vez, tete a tete, face a face, perguntei, irmã, o seu marido pode ser consagrado? Ela disse, é ruim. É ruim, pastor. Aí foi a oportunidade que ela pediu a Deus. Ela não teria nenhum outro lugar para falar o que ela queria falar. E aí a gente teve que conduzir esse casal para o tratamento. Então, quantas não estão por aí doidinha para dizer é ruim e não estão tendo oportunidade, né? Enfim, o compromisso consigo mesmo é um exercício de espiritualidade, de expressão de espiritualidade, diário, leitura da palavra. Me falha a memória agora, mas depois vocês pesquisem aí, os irmãos que virão o vídeo depois. É Provérbios, eu acho que é 29, alguma coisa assim. Aquele que abandona a lei do Senhor, até a sua oração será abominável. A palavra está acima da oração. Não adianta orar e não ler a palavra. A expressão de espiritualidade só virá pela leitura da palavra, ok? Mas afinal, em que consiste esse exercício de espiritualidade? Em um viver, em praticar a palavra de Deus. Pratique a palavra de Deus. Vamos resumir? Compromisso consigo mesmo, guarda a palavra, sobre o desejo, consciência do chamado, testemunho externo. É uma estrutura comportamental. Né? Compromisso consigo mesmo, guarda a palavra, em cima do desejo, consciência do chamado e testemunho externo. Segundo, ensinar a palavra. Compromisso com o outro. Primeiro, compromisso consigo mesmo. Ensinar a palavra. 2 Timóteo 2, 1 e 2 diz, portanto, meu filho, fortalece-te na graça que é em Cristo Jesus. O que ouviste de mim diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente disciplinar ou transmitir aos outros. Então, compromisso comigo mesmo me leva a ter compromisso com o outro. E o compromisso com o outro está aí, em ensinar a palavra. Só ensina quem? Só ensina quem? Tem. Não tem como ensinar o que não tem. E para ter, vai conseguir ter no Facebook, no Instagram, eu não estou demonizando as redes sociais, irmão. Sabe o que é? É porque está demais. É porque o negócio está descontrolado. Tem gente doente. Já existe uma nova doença psiquiátrica chamada síndrome de dependência de tecnologia. E essa síndrome, ela causa o mesmo sintoma de abstinência que causa no alcoólatra, a síndrome tremile. Tem gente que quando fica sem o celular, tem sensação de membro fantasma, como se o braço dele tivesse sido cortado, a mão tivesse sido cortada. Tem gente que vomita quando tira o celular, tem queda de cabelo, manchas pelo corpo, perde o sono, tem insônia. O teste tem várias questões no teste. Vou colocar duas para você ver. Se você saiu de casa e foi para o trabalho e esqueceu o celular, você volta? Não responde não. Você está em casa almoçando, você almoça com o celular na mesa?
Não responde, não. Se você respondeu sim para as duas, depois da aula, me procure, que eu vou ver se a gente ajeita um psicólogo aqui para o São Paulo para você, em nome de Jesus. Tem mais uma série de perguntas que fazem para saber se a pessoa já está com predisposição ou já está afetado pela síndrome de dependência de tecnologia. O seu celular não é você, ok? Gravou essa frase? Diga bem alto, o meu celular não é eu. Eu sou eu. E acabou, beleza? Vamos lá. Sob qual fundamento ensinar a palavra se estrutura em nossa vida? Consciência de servir. Consciência de servir. 3 metáforas são aplicadas nesse texto. Vou só passar de transparência, irmão, cada hora. A metáfora do soldado, a metáfora do atleta e a metáfora da cultura. A palavra é: ninguém faz nada sozinho. Vamos avançar? Um soldado não ganha uma batalha sozinho, um atleta não ganha uma competição sozinho e um agricultor não trabalha sozinho. Eu tenho compromisso com o outro. Só para a gente ver. Nós temos um mapa conceitual em cima de 9 palavras que aparecem relacionadas às 3 metáforas. Nós temos a imagem, nós temos o aspecto cognitivo, nós temos o aspecto organizacional e nós temos o aspecto psíquico. São 9 palavras arbitrárias, eu as escolhi, mas considerando a lei do contexto, eu acho que elas foram bem escolhidas. Primeira palavra relacionada a soldado no aspecto cognitivo é prontidão, ok? Segundo, no aspecto organizacional, é hierarquia. E no aspecto psíquico, é disciplina. Relacionada ao atleta cognitivo, treinamento organizacional, metas e psíquico, regras. E o agricultor cognitivo, paciência, organizacional, dependência e psíquico, esperança. É um mapa mental sobre o ensinar a palavra. Se você não absorve essas 3 imagens metafóricas na sua vida, de um soldado, de um atleta e de um agricultor, e que não pensa nessas 3 categorias que fazem parte da nossa vida, e prontidão, hierarquias, disciplina, treinamento, metas, regras, paciência, dependência e esperança. Como está o limiar da sua paciência, por exemplo? Menino, cala a boca, que eu não aguento mais, e tá, e por aí vai. Então, deixa para lá, só para avançar. A essência da metáfora, que eu chamo de referenciais de ação. São 9 palavras, e depois vocês verão. Só uma nota, eu chamei de palavras princípios. Então, nesse estudo, elas foram arbitrárias, mas eu considerei que elas têm uma relação muito umas com as outras, por conta do que eu estou chamando de referenciais de ação, relacionado ao cognitivo, ao organizacional, ao psíquico. Depois você pega essas 9 palavras, não tem aqueles quadrinhos que estão fazendo hoje em dia? Copie aquelas 9 palavras, coloque lá no seu quarto e tudo, e fique lendo ela diariamente. Deixa eu avançar. Então, o que nós temos aqui nesse texto, ensinando a palavra? Deve saber da possibilidade do sofrimento e ter habilidade espiritual para vencer. O soldado. Deve dedicar o seu tempo ao serviço. E deve ter competência para fazer o que faz. O atleta deve expor para a competição pública. Sem medo. Jeremias 5,12, se tu choras porque está correndo com quem vai a pé, eu leio esse texto e às vezes digo, poxa Deus, que bronca, hein? Porque a proposta é, não fique triste porque você está competindo com quem está a pé, porque você vai competir ainda com quem está a cavalo. Pense, ainda vai vir ainda, você só está a pé, ainda vem quem vem correndo e você vai ter que enfrentar. E deve conhecer as regras da competição. Deve entender que cansaço faz parte do processo. Depois vocês vão ler com calma os versículos. O agricultor deve saber que para colher é preciso semear. Ninguém colhe sem semear. Deve saber que há recompensa pelo trabalho de semeadora. E deve saber e entender que no final de todo o processo vai sempre depender do sobrenatural. Sempre.
O agricultor pode ser inteligente, ele pode saber escolher bem a terra, escolher bem a semente, arar bem a terra, marcar a terra, cercar a terra, fazer o acero da terra, plantar, mas ele não faz chover. Ele não faz nascer. Sempre vai depender do sobrenatural. E nós sempre dependeremos da ação de Deus em nossas vidas. Por mais estruturados que estejamos e por mais planejamentos que façamos, sempre vamos depender do Senhor. Então, ensinar a palavra, soldado, atleta e agricultor. Então, essas três metáforas têm o resumo da estrutura de servir e evidencia o compromisso. Servir pela vida exemplar, servir na labuta do Evangelho e servir no exemplo de Cristo. Eu gosto dessa frase, foi por amor. Ele serviu por amor, ele nos ensinou por amor, ele viveu por amor, e ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Só para recapitular até aqui onde nós viemos, Jesus Cristo é o nosso exemplo, deixo-vos exemplo, como eu fiz, façais vós também. Então nós temos, primeiro, compromisso consigo mesmo, guarda a palavra, desejo, consciência do chamado, testemunho. Compromisso com o outro, ensina a palavra, referenciar de ações, as 9 virtudes, vamos chamar assim, consciência do servir e as 3 metáforas, o soldado, o agricultor e o atleta, ok? Gente, 12h30, eu vou parar aqui. O terceiro é o compromisso com Deus, que é permanecer na palavra. Nada vai adiantar viver a palavra, ensinar a palavra, se você não permanecer na palavra. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Não, tem mais gente aqui para a altura que está saindo. Vamos melhorar? Vamos lá. 1, 2, 3, do começo. 1, 2, 3. No entanto, permanece no ensino que recebeste e sobre o qual tens plena convicção, sabendo perfeitamente de quem tem aprendido, porque desde a infância sabe as sagradas letras, e tem o poder de fazer-te sábio para a salvação, por intermédio da fé em Jesus Cristo, Nazaré da Galileia. Sobre qual fundamento o permanecer na palavra se estrutura em nossa vida? Consciência da centralidade das Escrituras. Fora da palavra é só conversa fiada, é só encheção de linguiça, é só conversa que não vai levar a lugar nenhum. Se a pessoa não está centralizada na palavra no que faz, fuja dele. A centralidade das Escrituras determina a utilização honrosa do vaso. A centralidade das Escrituras determinará a nossa permanência relacional com Deus. E a centralidade das Escrituras determinará a qualidade do nosso caráter. No 2 Timóteo 4,15 é o último tu porém de Paulo. Quando eu fiz esse estudo, eu não sabia que tinha um livro de John Stott ou daquele outro que é bem conhecido, P. Pepper. John Pepper. Ele tem um livreto bem pequenininho chamado Tu Porém. Aí depois que eu descobri, mas eu digo, ainda bem que tem alguém que pensa mais do que eu e que está pensando. Paulo tinha usado o tu porém, eu não vou ler, isso aqui é lindo, maravilhoso. Nesses textos aqui, com que o tu porém se relaciona. Em todo o texto de Paulo, sempre tu porém. O porém é um diferencial, percebe? Ele faz assim, tu porém faz diferente. Ele gosta de fazer aquilo, tu porém faz assim. Então depois leiam todos estes tu poréns aqui. Todos, vocês veem como são tremendos em nossa vida. E aí com que o tu porém se relaciona? Com a boa consciência. Eu pergunto, Deus pode dizer para nós, hoje, aqui e agora, nesse 11 de setembro de 2011, 2021, 12:30, 20 anos atrás. Oi, amor? Deve ser o condicionamento do acidente de 11 de setembro, lá dos Estados Unidos. Pergunto, nesse dia de hoje, se Deus disser para mim, para você, para nós, tu, porém, cairá na boa consciência? Cairá na boa consciência?
Tu, porém, cairá na nossa boa consciência em tudo. Enfim. Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Só é possível conhecer a verdade se permanecer na palavra. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. Este é o resumo: compromisso com Deus, permanecer na palavra, que é conhecer a palavra, consciência da centralidade das Escrituras e boa consciência. E aí eu deixo esse mapa mental depois, que eu não vou ler para vocês, mas aqui está. Permanecer no compromisso consigo mesmo, compromisso com o outro e compromisso com Deus, ele está no tempo. Ele está no tempo da nossa história, ele está no tempo da nossa relação e ele está no tempo da eternidade. Compromisso consigo mesmo, compromisso com o outro e compromisso com Deus. Compromisso com o outro, guardar a palavra, a consciência do chamado testemunho interno e externo no nosso tempo histórico. Compromisso com o outro, ensinar a palavra, conhecer, consciência de servir, soldado, atleta e agricultor no nosso tempo relacional. Compromisso com Deus, permanecer na palavra, consciência da centralidade das Escrituras e boa consciência nos leva para o tempo da eternidade. Eu só poderei ter compromisso com Deus se eu tiver compromisso comigo mesmo e se tiver compromisso com o outro. Me perdoe pelo excesso do tempo. Deus abençoe vocês e vos guarde em nome de Jesus. Deus abençoe. Pastor Bispo, obrigado. Me desculpe pelo tempo, mas eu sou muito empolgado e, enfim, eu gosto de estar na sala de aula e os irmãos vão entender. Eu passo para Enéas o PowerPoint, para o Bispo Ivo, e ele circula com vocês nos grupos. E aí vocês vão ler todos os versículos, tá bem? Compromisso de ler os versículos. Vamos ficar de pé e vamos aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Nós